Olá, estudantes, tudo bem? Vamos hoje para uma correção, um comentário de questões de língua portuguesa da prova da banca IDCAP, Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. A prova do IASES, né? Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, cargo técnico socioeducativo. Vamos então, ver essas 10 questões. Pessoal, só dando alguns avisos rápidos aqui, né? Eu tenho o costume de falar muito rápido, então você pode colocar numa velocidade reduzida, né, 0,75, por exemplo, que vai aparecer aí a narração, a explicação mais lenta. Eu falo rápido até mesmo também além de ser uma característica minha, também o vídeo não fica tão longo, né? Fica mais curto. E esse vídeo, né, a ideia desses vídeos comentados é que eles sejam super objetivos, né? Não tenha tanta enrolação, não tenham tantos detalhes, que pode acabar ficando um vídeo meio chato, dá um pouco de sono. Então, caso você tenha alguma dúvida, você dá uma pausa, pode colocar um comentário aí no vídeo, no comentário dos vídeos, que eu respondo para você, tiro suas dúvidas. Aqui embaixo vou deixar na descrição o link da prova para você baixar, você vai poder ler a prova inteira, né, o caderno aí com mais calma, ler o texto com calma, ler os enunciados com mais calma. Isso aqui é um suporte de explicação, mas você pode ter outros aparatos juntos, né, como já estou demonstrando aí, já estou explicando, que vai te ajudar a entender melhor as explicações e acompanhar a explicação. Não deixe de comentar, gente, de perguntar. Bateu dúvida? Por que isso, Fábio? Por que aquilo? Eu não entendi muito bem isso, não entendi muito bem aquilo. Deixa no comentário aí que eu te respondo, trago aí a fundamentação nas gramáticas, beleza? Então vamos lá para os comentários. A primeira questão fala sobre o conteúdo de denotação e conotação. Repara o seguinte, vamos aprender logo técnicas de resolução de prova. Geralmente vem o texto, um pequeno texto, um parágrafo, e depois vem o comando sobre o texto. A gente faz o seguinte, a gente lê primeiro o comando. Depois do comando, a gente consegue ir nas alternativas e ver se precisa realmente ler o texto inteiro. Se precisar ler o texto, a gente volta no texto. Se não precisar, a gente pode fazer direto, beleza? Bom, primeiro, denotação e conotação. O que é denotação e conotação? Vamos fazer aqui um resuminho. Denotação, sentido real, letra D, tá de azul. Real, principal, o dicionarizado, é aquele primeiro sentido que mais aparece, o do uso comum da palavra. E o figurado, né, a conotação, letra C, é o sentido de acordo com o contexto, é o sentido secundário. Quando a gente vai no dicionário, a gente vê lá que tem várias definições para um vocábulo. A primeira definição é o sentido mais usual dele. E as segundas em diante são os usos menos comuns. Seriam, né, os sentidos mais conotativos. Então podemos ver aqui, ó, macetinho, letra D, dicionário, letra C, contexto. Contexto porque vai depender do contexto para saber se aquela palavra está sendo usada no sentido mais comum, mais usual, literal, ou no sentido figurado. C, contexto. Conotação, contexto. D, dicionário. Denotação, dicionário. Então, vamos agora para um exemplo. Os olhos são a janela da alma. A gente pode ver aqui, né, que os olhos do rapaz estão em formato de janela. Isso quer dizer que nós temos, né, ou que esse rapaz tem janela nos olhos? Não, não tem. Mas o que é uma janela? Janela é aquele objeto, né, aquela parte da casa que deixa o que está no exterior ir para o interior, seja luz, seja ar, né, vento, som. Então é o que dá acesso ao exterior e entra para o interior. Pegando esses traços semânticos de janela, faz-se então, né, uma comparação com os nossos olhos. Os nossos olhos são aquilo que deixa o que está no exterior do corpo ir para o interior, né, para a mente, para o cérebro, para o coração. Então, esse traço de entrada, esse traço semântico de entrada de algo externo para o interno é o que faz essa comparação entre janela e olhos. Então, janela aqui está no sentido conotativo. Os olhos são janela da alma, não quer dizer que os olhos são de verdade uma janela, né? Mas é uma comparação.
Já adentrando aí na questão de comparação de metáfora, figura de linguagem, a gente pode passar rapidinho nessa teoria e se perguntar qual a diferença de metáfora para comparação. Metáfora é uma comparação, só que não tem o conectivo, os elos de comparação. Por exemplo, como, igual, semelhante, parece, são palavras que dão ideia de comparação. Quando aparecem esses conectivos, essas palavras, tem-se a figura chamada comparação. Quando não aparece, tem-se a figura chamada metáfora. Bom, voltando então à questão aqui de denotação e conotação, podemos ver o comando. Com base no significado que as palavras adquirem no contexto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver aqui então o que aparece. Primeiro, o vocábulo distante está empregado em sentido denotativo, indicando afastamento físico da vida criminosa. Hoje leva uma vida diferente, distante do crime. Essa palavra distante quer dizer que está distante fisicamente? Bom, pode ser, mas também pode não ser. Pode ser um distante apenas em sentido de valores, sentido de ideias, sentido de objetivo de vida. Então, não necessariamente está no sentido denotativo, pode estar no sentido conotativo também. Então, essa aqui vamos considerá-la falsa mesmo. Segundo, a expressão vida diferente assume valor conotativo. Diferente aqui também é um adjetivo, assim como distante. As duas palavras são adjetivos do substantivo vida e tem praticamente a mesma ideia, né? Uma vida diferente, uma vida distante do crime, uma vida diferente do crime, uma vida distante do crime, beleza? Então, também aqui realmente sentido conotativo, uma vida diferente, ou seja, uma vida que não pertence mais àqueles hábitos, àqueles costumes, uma vez que indica uma mudança de comportamento e de valores, e não simples distinção literal, assim como não simples distanciamento físico literal na primeira alternativa, né? Então, verdadeiro. Letra primeira F, segunda V, terceira. O termo perspectivas pode ser substituído por expectativas. Vamos ver. Atividade desenvolvida na atividade, que os adolescentes adquirem novas expectativas de futuro. Sim, pode ser sim, substituído por expectativas. Então, letra V aqui na terceira. Quarta, no contexto do texto, crime é um antônimo de desordem. Antônimo são aquelas palavras que têm sentido contrário, sentidos opostos. Porém, desordem e crime não são antônimos, estão mais para sinônimos. Vamos ver aqui no contexto. Hoje leva uma vida diferente, distante da desordem. Sim, dá para substituir crime aqui por desordem. Então, essa aqui é falsa. Por quê? Porque ela é mais para sinônimo do que para antônimo. Então, resposta FVVF. Vamos ver aqui. Sim, FVVF é a resposta correta. Fábio, onde que eu acho esse texto inteiro aqui da prova? Tá no link aqui embaixo, na descrição. Você pode baixar a prova lá e ler o texto inteiro dessa prova. Fábio, como que eu fico sabendo desses conteúdos aí sobre notação, conotação, metáfora? Vou deixar um link também lá sobre uma apostila de semântica. Tem tudo de semântica que você vai precisar para concurso. Durante mais de 20 anos aí dando aula para concurso, para preparação, eu acumulo material super objetivo, cheio de macetes, com o conteúdo que de verdade importa para as provas. E reunir tudo isso em várias apostilas. Você pode aí entrar nos links e encontrar a apostila de sintaxe, semântica, de morfologia, que você vai encontrar conteúdo super focado com questões bem caprichado aí com de verdade o que importa para o concurso. Você vai ver que durante essa resolução aqui eu vou te passar alguns links aí de apostilas e todo o conteúdo que eu usei para fazer essa prova aqui, para responder, para comentar nessa prova, todo o conteúdo está nessas apostilas. São apostilas realmente que você vai encontrar tudo para concurso. Em vez de ficar aí em gramática, em blogs, na IA, procurando conteúdos que ela vai te trazer várias descrições aí com assuntos que são mais genéricos ou que realmente não aparecem em concurso. Nessas apostilas não, você encontra tudinho. Bom, vamos ver aqui a questão número 2. Questão número 2 é uma questão que fala sobre
classes de palavras. Classes de palavras é um conteúdo muito importante aí para concurso. Por quê? Porque se você não souber as classes de palavras, você não consegue estudar, aprender função sintática. Bem, e o que é isso? Morfologia versus sintaxe. Morfologia é como se fosse a identidade da palavra. Aqui temos o Mr. Bean, né? Ele apresenta a identidade dele, o nome dele é Bean. Esse é quem ele é, independente de onde ele esteja. É o Bean, é o Sr. Bean. E o que é sintaxe? A sintaxe é a função sintática, é o papel dessa pessoa, né? No caso do Bean, ou de qualquer outra pessoa, João Pedro, por exemplo. Vamos supor que o nome desse homem aqui seja João Pedro. O nome dele é João Pedro. Onde ele estiver, ele é João Pedro. É a morfologia dele, é a classe gramatical dele. Agora, onde ele estiver, ele pode ser, né, um agente especial do FBI no trabalho, ele pode ser pai, marido em casa, ele pode ser amigo no estádio de futebol, torcedor no estádio de futebol, ou seja, funções diferentes de acordo com o contexto que ele está. Assim também são as palavras, de acordo com o contexto linguístico, o artigo, substantivo, o adjetivo, eles podem exercer funções sintáticas variadas. Então a palavra casa, casa é substantivo onde ela estiver, porém, essa é a classe gramatical, a identidade dela, o nome dela. Porém, a função sintática da palavra casa pode variar dependendo do contexto linguístico. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser núcleo de um adjunto adverbial, pode ser um aposto, pode ser até um vocativo no contexto metafórico aí. Então, a função sintática é a função da classe gramatical. Para saber função sintática, você tem que dominar tudo de classes de palavras. Bem, o que ele quer saber aqui? Considerando a classe de palavras dos vocábulos presentes no texto, identifique a alternativa incorreta. Vamos lá para o texto então, para a atividade. Para o enunciado. Enunciado não. Afirmação. Considerando a classe de palavras, a alternativa é incorreta. Primeira, o termo gravíssimo. Opa, gravíssimo. Vamos ver lá no texto essa palavra aqui, gravíssimo. Um jovem que antes carregava em sua trajetória um ato infracional gravíssimo. Gravíssimo aqui é um adjetivo, está dando uma característica. Característica para quem? Para ato. E a palavra infracional? Infracional também é uma característica de quem? Da palavra ato. Ato é o substantivo, é um ato que é infracional e é um ato que é gravíssimo. Então essas duas palavras, infracional e gravíssimo, são adjetivos da palavra ato. Então, quando a gente vem aqui, o termo gravíssimo é um adjetivo que caracteriza o termo infracional. Não, não é, está incorreto. Gravíssimo, característica é o termo ato, substantivo ato. Então, a resposta correta, na verdade, né, por ser incorreta, é essa aqui, letra A, é o que a gente vai marcar. Vamos ver as outras. O vocábulo que é pronome relativo. Vamos ver se o vocábulo que é pronome relativo. Um jovem que. Como que eu sei que o que é pronome relativo? Quando eu consigo trocar por o qual e variações. O qual, a qual, os quais, as quais. Então tá aqui. Um jovem, o qual antes carregava. Beleza, consegui trocar, deu para trocar. Pronome relativo, resposta, né? Essa afirmação aqui está correta. Logo, ela é incorreta de acordo com o que ele quer, já que ele quer a incorreta. Letra C. O vocábulo internado é um particípio usado como um adjetivo, informando o estado do jovem. Vamos ver. Internado. Um jovem que antes carregava sua trajetória, um ato infracional gravíssimo, passou mais de 2 anos internado. Opa! Internado se refere a quem? Jovem. Jovem internado. Sim, é uma característica de jovem. Internado vem do verbo internar. Internar é infinitivo. Quando eu coloco a terminação, né, ado ou ido, vira um particípio. Igual falado, esculpido, vendido, bebido, trazido. Beleza? Então, terminação ado e ido é particípio. E particípio, por ser forma nominal, pode muitas vezes fazer o papel de um adjetivo. É o que acontece aqui. Internado, jovem, internado. Então, está correta essa afirmação. Letra D. O vocábulo antes é um advérbio de tempo, indicando o tempo anterior. Vamos ver? O que é um advérbio, gente? Advérbio é uma classe gramatical que dá uma circunstância para o advérbio, para o adjetivo e para o verbo. Vamos ver então aqui antes. Um jovem que antes carregava. Carregava é o verbo. E a palavra antes está de fato dando uma circunstância de tempo para o verbo carregava. Carregava quando? Antes. Então está aqui circunstância de tempo. Quais são as circunstâncias mais comuns dos advérbios? Tempo, lugar, modo, companhia, afirmação, negação, dúvida, intensidade.
Fábio, como eu fico sabendo disso tudo? Como eu aprendo isso tudo? Vou ser repetitivo. Apostila de morfologia, está aqui na descrição aqui embaixo. Tudo isso que eu acabei de explicar exatamente tudinho tem lá. Mesma coisa com o pronome relativo, sobre o pronome relativo que e as funções do que, da palavra ser, da palavra como. Todas essas funções tem nas apostilas que estão aqui na descrição. Tudo que você vai precisar para resolver essa prova tem nas apostilas com teoria e exercícios. Bem, continuando então, questão número 3. Vamos ver lá a questão número 3. Questão sobre hífen. Essa questão aqui sobre hífen é uma questão que tem umas, não vou dizer pegadinhas, né, mas apresenta uma certa a incoerência, uma das incoerências aí do novo acordo ortográfico. Língua portuguesa tem muito disso, né? Tem algumas coisas que se tornam, mas por quê? Por quê? Que não tem tanto sentido. Vamos ver aqui a situação dessa questão. Vamos para o comando. O vocábulo recém-chegados está grafado corretamente com hífen. Agora, avalie o emprego das palavras compostas nos enunciados a seguir. Por que recém-chegados tem hífen? A gente vem na regra de hífen no próprio acordo ortográfico e a gente encontra essa especificação. Emprega-se o hífen nas palavras compostas que... Não, perdão, pula esse segundo aqui e vamos para esse quinto. Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Então, recém, essas palavras aqui, sempre que aparecerem numa expressão, no vocábulo, virão com hífen. Então, está aqui, recém, aqui em cima, recém tem hífen. Mesma coisa nessa opção aqui, ó, a terceira opção, sem vergonha. Sem é uma palavra que está junto naquele artigo com a palavra recém, além, a quem. Beleza? Então a 3 a gente já sabe que está correta. Ele quer o quê? Avalie o emprego das palavras compostas nos enunciados. E aí ele vai perguntar lá embaixo. As palavras compostas estão grafadas corretamente. Então já vimos que a 3 está corretamente grafada. Vamos ver a 4. Depois a gente vem na 1 e na 2. A 4 se encaixa neste terceiro artigo aqui. Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas, ou seja, nomes de plantas, e zoológicas, ou seja, nomes de animais. Estejam ou não ligadas por preposição a qualquer outro elemento. Está aqui abóbora menina, couve-flor, erva doce, erva do chá, andorinha grande, cobra-capelo, formiga branca, andorinha do mar, cobra d'água, bem quer, bem te vi, se é nome de planta e nome de animal, terá hífen. Então tá aqui João de Barro. Ó, João de Barro é o passarinho, né, a ave. Se é nome zoológica, né, então entra o hífen. 3 e 4 estão corretas. Agora que vem a polêmica aí dessa questão. As opções 1 e 2. 1 e 2 aparece as palavras. Na 1 aparece a palavra para-choque e na 2 aparece ping-pong. Vamos a regra dessas duas é a seguinte. Esse primeiro item aqui, primeiro artigo da base 15 lá do novo acordo. Emprega-se o hífen nas palavras compostas, ou seja, que tem formada por duas outras palavras ou mais, né? Compostas por justaposição, estão lado a lado, que não contém formas de ligação, ou seja, preposição, conjunção, e cujos elementos de natureza seja nominal, substantivo, adjetival, adjetivo, numeral ou verbal, verbo, constituem uma unidade sintagmática e semântica. O que é unidade sintagmática e semântica? É quando isso aqui, ó, para-choque. Para-choque é um objeto de um carro. Quando eu pego a palavra para-choque, tem a palavra para e tem a palavra choque. Choque é um substantivo, né? É a batida em si. E para vem do verbo parar. Então, tem o verbo parar e tem o substantivo choque. As duas palavras são palavras diferentes, mas quando se juntas, usado em um contexto específico, se transforma em um terceiro item. Que item? Aquela parte do carro, né, que serve para proteger o carro. É o para-choque. Então forma uma outra unidade sintagmática, constitui uma unidade sintagmática e semântica. As duas palavras juntas formam uma outra palavra.
e mantém acento próprio. O que é mantém acento próprio? As palavras ali possuem sua acentuação, né, separada. Para-choque. Podendo dar-se o caso do primeiro elemento estar reduzido. Aí traz aqui, olha só, vários exemplos. Ano-luz, arcebispo-bispo, arco-íris, decreto-lei. Aí vem um monte, guarda noturno, vem primeiro-ministro, guarda-chuva. Olha que legal, guarda-chuva é um verbo, guarda, e o substantivo chuva igual com para-choque. Beleza, guarda-chuva e para-choque, duas palavras formadas por verbo e substantivo. Cada uma tem seu acento próprio, cada uma tem seu significado anterior próprio. Quando se junta, forma um terceiro sentido. Guarda-chuva é aquele objeto, né, que serve para proteger da chuva. Tranquilo. Para-choque, aquele objeto que serve para parar o choque. Até aí, tudo maravilhoso. Quando chega aqui na observação, certos compostos em relação aos quais se perdeu em certa medida a noção de composição. Grafam-se aglutinadamente, ou seja, sem o hífen. Aí diz que é o que ocorre com girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que quando a gente ouve ou lê a palavra paraquedas, pontapé, girassol, a gente já não lembra mais que existia a palavra gira que se juntou com sol, que existia a palavra para que se juntou com queda, que existia a palavra ponta que se juntou com pé. Isso aqui vira como se fosse realmente uma outra palavra que veio original, primitiva, que não veio de formação de outras duas palavras. Mas, Fábio, paraquedas é a mesma ideia do para-choque. Sim, concordo. Os dois vêm do verbo para. Sim, concordo. Quando eu ouço para-choque, eu vejo um objeto. Quando eu ouço paraquedas, eu vejo também um outro objeto. Sim, eu também. E para a maioria das pessoas também. Mas para quem criou esse acordo ortográfico aí, não. Para quem criou esse acordo ortográfico, quando você ouve ou lê para-choque, você lembra que para-choque veio do verbo para e do substantivo choque. Mas quando você ouve paraquedas, não. Paraquedas você nem lembra que veio do verbo para. Girassol também, você não lembra que veio, que o girassol é uma planta que gira de acordo com o sol. Você não lembra mais disso. Você só lembra lá de uma flor, tudo bem, a gente lembra da flor, mas a gente não lembra que são duas palavras juntas, girassol. Mas, Fábio, eu lembro, eu também. Mas para quem fez esse acordo ortográfico, isso não existe. Isso está meio estranho, totalmente estranho. Por isso que isso aqui fica confuso. Por que para-choque tem hífen e paraquedas não tem? Essa questão aqui é uma questão para o cara que memoriza acordo ortográfico. Para o cara que memoriza regra de hífen. Que ele vai saber que quando aparecer na prova paraquedas, manda-chuva, girassol, é sem hífen. Mas, se não forem essas palavras aqui, aí vai ser com hífen. Ou seja, não chega a ser uma pegadinha, mas é uma questão para o cara que gosta de memorizar. Nada contra memorizar, é importante, faz parte, é essencial. Mas repara que é um detalhe que não precisa vir, né, numa prova, mas aí já é outra história. O que precisa vir e o que não precisa. Bem, e a palavra, então aqui está correto, para-choque está correto. Para-choque com hífen está dentro aí desse artigo. E a segunda palavra, ping-pong. Ping-pong também se encontra, né, subentendido nesse mesmo item. Por quê? É o ping e é o pong. É a formação do ping mais o pong. Formou um terceiro item. Que item? É aquele jogo, né, o tênis de mesa. Quando eu ouço ping-pong, eu sei que são duas palavras, o ping e o pong, que formam, né, dão a ideia do som do jogo tec, 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 ping, pong, ping, pong. É onomatopeia, na verdade isso aqui são palavras onomatopeias. O que são isso? Palavras que reproduzem som, tico-tico, reco-reco. Essas palavras que reproduzem sons são formadas por, né, conjunto de palavras, duas ou três palavras. Então, quando elas estão juntas, né, estão justapostas uma ao lado da outra, elas formam um terceiro item.
né, o terceiro sentido. No caso aqui, qual é o terceiro sentido? Uma unidade sintagmática. É o jogo tênis de mesa. Então aqui entra naquele item palavras compostas por justaposição que mantém acento tônico, formando uma nova unidade sintagmática. Logo, recebe hífen. Então, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3, quanto a 4 estão corretas. Vamos ver então aqui opções. Opção letra C. 1, 2, 3 e 4, correta. Vamos então agora para a questão número 4. Vamos ver como que é a questão número 4. Questão número 4, uma questão sobre acentuação. Bem, acentuação, a gente tem algumas regras que podem confundir em algumas situações. Por exemplo, quando a gente aprende, eu, por exemplo, na escola, lá no ensino fundamental, muitos anos atrás, aprendi várias regrinhas de paroxítona, terminada em L, R, X, PS, e um monte de regrinha que né, não me fizeram aprender acentuação. Quando eu cheguei em curso preparatório, que eu fui ver que existia uma regrinha que era mais fácil. Qual regra? A regra do AEOM. Só precisa memorizar AEOM. Como assim, Fábio? Monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que são esses nomes aí, Fábio? Bem, você tem que saber o que são monossílabas e o que são oxítonas. Monossílabas são palavras que têm uma sílaba apenas. E monossílabas tônicas são os substantivos, os verbos são as palavras que têm acentuação própria. Oxítonas, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba é mais forte. Proparoxítona, antepenúltima. A regra mais fácil, claro, é da proparoxítona. Todas são acentuadas. Nas monossílabas tônicas, as que terminam em A, E, O, seja no singular ou plural. As oxítonas, também que terminam em A, E, O e o EM, estejam elas no singular ou no plural. Aí são acentuadas. E nas paroxítonas, as que terminam em A, I, O e EM, está em vermelho aqui, ó, no singular ou no plural, aí ao contrário, não são acentuadas. Então em verde é quando são acentuadas. Monossílabas terminadas em AEO, perdão. Oxítonas terminadas em AEOM, singular ou plural. E nas paroxítonas, está em vermelho. As que terminam em AEOM não são acentuadas. E as outras, todas as outras paroxítonas são. Sério? Exatamente. Tem algumas regrinhas, algumas exceçõezinhas, alguma questão do I isolado, terminação de tongo também, mas aí entram em outras regras que você vai encontrar, sabe aonde? Na apostila que está embaixo na descrição. Fábio, de novo, sim. Então, não é só para forçação, não, é de verdade. É onde você encontra tudo que você precisa para concurso, tá lá com teoria e questões. Ele traz aqui o texto, né? A gente não lê o texto, a gente vai pronunciado. Considerando as regras de acentuação gráfica dos vocábulos presentes no trecho e no texto base, marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A gente nem precisa do texto, quer ver? A palavra juíza segue a mesma regra de acentuação aplicada a Araújo. Tem uma regrinha que diz que a vogal I ou a vogal U, quando formam sílabas sozinhos, né? Na sílaba tem só o I ou só o U sozinha, ou seguido de S, recebe acento. Ju, I, za. O I está sozinho numa sílaba, então recebe acento. Ara, U, Jo, o U também está sozinho, recebe acento. Então, sim, é a mesma regra, verdadeira. Segunda, o vocábulo história é uma palavra proparoxítona, pois apresenta a antepenúltima sílaba tônica. Essa questão aqui é uma questão que ela não é que não precisava ou não poderia cair em prova de concurso, mas era perigosa para cair. A banca sofre aí um perigo de ter que ficar respondendo recurso, né? É pior para a banca, vai ter que ficar respondendo recurso. Porque a palavra história, igual glória, por exemplo, é uma palavra que termina aqui nesse ditongo, iria. E aí, dependendo de quem fala, da região que se fala, a pessoa pode falar história ou história. História, história, história
história. Falar com o I e o A como se fosse uma sílaba só, ou o I e o A separado com uma força um pouco mais forte aí no URI separado do A. Ou seja, pode ser uma palavra proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica, e pode ser paroxítona terminada em ditongo, história. Em ambas as formas ela é acentuada. Por quê? Proparoxítona sempre acentuada e paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Nas duas opções vai ser acentuada. Então, aí, dependendo da banca da bibliografia, você pode ter as duas justificativas. O que não pode é ter duas possibilidades de marcar a resposta. Então, aqui a gente já sabe que a primeira é a letra V. A segunda pode ser V ou F, dependendo de quem fala da bibliografia. Vamos para a terceira. O vocábulo juíza segue a mesma regra de acentuação de gravíssimo. Não, juíza é a regra do I isolado. E gravíssimo, gravíssimo é proparoxítona. Gravi, si, né? Gravis, separa aí com S junto. Vis, si, mo. Então, a antepenúltima é sílaba tônica, logo vai ser acentuada. A regra é diferente. F de falso, ele diz que é a mesma regra, então tá errado. A última, os vocábulos viável e saudável seguem a mesma regra. Viável, paroxítona que não termina em A, E, O, em. E saudáveis, paroxítona que também não termina em A, E, O e em. Se recebem essa mesma regra, paroxítonas não terminadas em A, E, O, em, logo é a mesma regra. Então, segue a mesma regra de acentuação. Aqui é V. A última é V, a primeira é V, a terceira é F. Vamos ver onde tem primeira V, última V e terceira F. Primeira V, tá aqui. Última V e terceira F, letra B. E a segunda? A segunda está como V, mas poderia estar com F também. Porém, não aparece aqui uma outra opção em que tenha VF, FV, para não confundir com a letra B, não gerar aí dupla possibilidade de resposta. Então, aqui mesmo que alguém entre com recurso, a banca vai recorrer e vai ganhar. Vamos agora para a questão número 5. Questão número 5, questão sobre transitividade verbal. Fábio, o que é transitividade verbal? É quando a gente pega o verbo e faz a pergunta para ele. Quem realizou a ação e quem realizou o quê? Bem, Fábio, onde que eu fico sabendo tudo de transitividade verbal? Tudo que você precisa para concurso tem aonde? Exatamente, no link aqui embaixo na descrição, na apostila sobre sintaxe. São duas apostilas sobre sintaxe porque elas são grandes. Tem tudo de sintaxe, com questões, explicações, macetes. E vamos então para aqui a pequena teoria. Verbo de ligação mais PS, VL mais PS. A primeira estrutura aí, né, de predicação verbal, de transitividade verbal. Verbo de ligação, verbo de estado, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, quando eles estão numa estrutura em que há um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica dentro do predicado que se liga ao sujeito. Logo, esse ser, estar, ficar, parecer se torna um verbo de estado de ligação. Agora, quando os verbos são de ação, nós temos aí essas quatro possibilidades. O verbo ser intransitivo ou o verbo ser transitivo. E se for transitivo, ele será ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto. Fábio, que é isso aí tudo? Bom, vamos começar aqui do primeiro. O verbo intransitivo, ele não transita. O que é transitar? É caminhar, se dirigir. Então, o verbo em que o sentido dele não transita para algo além dele, para um complemento. Ele não tem complemento, está aqui, ó, de vermelho, sem complemento. O que ele pode vir é acompanhado de um adjunto adverbial, de lugar, modo, tempo, companhia, afirmação, negação e por aí vai. Pode vir sem nada. Exemplo de uma frase: João morreu. Pronto, morreu, acabou, morreu. Não tem complemento, não tem adjunto adverbial. Agora, João morreu de fome. De fome é a causa, é um adjunto adverbial de causa. João morreu ontem. Ontem, adjunto adverbial de tempo. João morreu na estrada. Na estrada, adjunto adverbial de lugar.
Então, verbo intransitivo porque não vem com complemento. O que é complemento? É aquela expressão que é necessária aparecer para o verbo ter o sentido completo na frase. E aí nós temos duas opções: quando o complemento vem sem preposição e quando ele vem com preposição. Quando ele vem sem preposição, então ele é diretamente ligado ao verbo. É uma passagem direta, não há interrupção. Por isso é o verbo transitivo direto, não tem preposição no meio atrapalhando. Exemplo: João jogou futebol. Jogou futebol. Não tem preposição entre jogou e entre futebol. Quando eu pergunto, quem joga, joga alguma coisa. Jogou o quê? Futebol. Tem esse complemento aí, futebol. É necessário aparecer o complemento. Mas pode aparecer um complemento com preposição. Por exemplo, eu avisei ao funcionário. Quem avisa, avisa a alguém. Avisei a o. Esse a é uma preposição. Ó, quem avisa, avisa a. Ou avisa para. Tem a preposição a, para. Então, se tem a preposição, o complemento está ligado indiretamente. Tem uma preposição no meio do caminho, ou seja, o caminho que tem que fazer é mais longo, tem que ir de forma indireta. Por isso, com preposição é o objeto indireto. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. E pode aparecer os dois. Eu anunciei, eu contei o segredo para Maria. Quem conta, conta algo a alguém ou para alguém. Algo não tem preposição, objeto direto. Para alguém, objeto indireto, porque tem preposição. Bem, deu para lembrar, né, sobre transitividade verbal. Como que eu faço para diferenciar um adjunto adverbial de um objeto indireto, por exemplo, que é o que tem preposição? Tem esse macetinho aqui, ó. O AD e o AI, eles podem ser substituídos por pronomes. Os complementos podem ser substituídos por pronomes. O adjunto adverbial não. Por quê? Porque adjunto adverbial é algo que não precisa vir. Quando coloca o pronome, a gente percebe que é algo que foi pedido, foi solicitado pelo verbo. Exemplo, é o que ele traz aqui na questão. Analise a regência do verbo contribuir no trecho acima e, em seguida, verifique sua transitividade nos enunciados a seguir, que são esses enunciados aqui que aparecem também o verbo contribuir. Então, o que ele quer? Ele quer que você verifique a transitividade deste contribuir do enunciado e veja qual contribuir aqui tem a mesma transitividade. Vamos então analisar nessa frase. Poder Judiciário, Universidade, Comunidade Local, que contribuem, quem contribui, contribui para alguma coisa, contribuem para o fortalecimento das ações. Eu posso pegar esse para o fortalecimento e trocar por um pronome, para ele, ou para isto, para aquilo. Então, se eu consigo trocar por pronome, é sinal de que é um objeto indireto, é um complemento verbal, que contribuem para alguma coisa, contribuem para o fortalecimento. Quando eu chego aqui, na número 1, contribuíam todos para um benefício comum. Quem contribuíam? Faço a pergunta para achar o sujeito. Todos contribuíam, é o sujeito. Todos contribuíam para um benefício comum, para isto, para ele. Logo, um objeto indireto, porque é o complemento com a preposição para. Fábio, eu tenho que saber essa coisa de preposição? Com certeza. Tem que saber 18 preposições, né? Ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Fábio, por que eu tenho que saber preposição? Porque na função sintática, mais de 50% das funções sintáticas, elas vêm ou podem vir com preposição. Objeto indireto, tem até objeto direto preposicionado em alguns casos específicos. Tem complemento nominal, adjunto nominal, que pode vir ou não. Tem o aposto que pode vir ou não. Tem o adjunto adverbial, que pode vir ou não. Tem quem mais? Predicativo também pode vir em algumas situações. Agente da passiva vem com preposição, ou seja, se você não souber o que é uma preposição e que a preposição sempre inicia uma função sintática, né, uma expressão, é um sintagma preposicionado, você não vai conseguir estudar a função sintática. Beleza? Então tá aqui a dica, fica logo a dica. Para aprender gramática de verdade, tem que saber as classes gramaticais todas, o que são, exemplos, os seus tipos de usos. Número 2. Outros não puderam contribuir. Contribuir. Quem contribui? Outros. Outros puderam contribuir. Aqui é uma locução verbal, né? Puderam contribuir.
A questão é que não tem complemento aqui, não puderam contribuir, acabou. Tem. Com quem foi contribuído, para quem foi contribuído, simplesmente não aparece nenhum complemento. Se não aparece complemento, olha, é isso aqui, ó. É um verbo intransitivo, sem complemento. Está aqui. Agora, a terceira. O Estado contribuiu com 2/3 do capital. Terceira, não. Isso aqui é a quarta que eu li. Vamos para a terceira. O prefeito contribuía cestas básicas para a creche. Contribuía é o verbo. Sujeito. Quem contribuía? O prefeito contribuía para quem? Para a creche. Agora, contribuía o que? Cestas básicas. Aqui já tem dois complementos. Tem o que era contribuído, né? O que era contribuído, e tem para quem foi feita a contribuição. Então, são dois complementos. Um com e um sem preposição. Entra nessa transitividade aqui, ó, VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Contribuía cestas básicas para o quê? Para a creche. Então, esse verbo que contribuía é VTDI. Pedem os dois complementos, né? Apresenta os dois complementos. Número 4. O Estado contribuiu com 2/3. Contribuiu com isto, com ele, com algo. Então, objeto indireto, porque tem a preposição com. Preposição é aquela palavra que a gente olha e já sabe que é preposição. Por isso é importante saber conhecer as preposições, porque de cara a gente já vê que tem preposição com, já tem preposição para aqui na número 3, e aí a gente já vê que é um objeto indireto. Então, quais opções aqui onde o verbo contribuir é VTI? A primeira e a quarta, beleza? Então tá aqui. Opção letra B, 1 e 4. Partamos agora para a questão número 6. Questão número 6 é sobre a palavra que. A palavra que é uma palavra coringa. Assim como a palavra como, a palavra se, é uma palavra que pode ter diversas classes gramaticais, diversas funções sintáticas. Tudo depende do seu contexto. Vamos ver aqui, ó, na número 6, o que está pedindo. Hoje são os próprios internos que ensinam os recém-chegados a confeccionar peças. O que empregado no trecho é: letra A, conjunção integrante. Letra B, conjunção integrante. Letra C, pronome relativo. D, pronome relativo. Bem, o que é a conjunção integrante? O que é pronome relativo? Vamos aqui por ordem. Conjunção integrante é um conectivo que pode ser a palavra que, a palavra como, a palavra se, a palavra quando. Mas geralmente é que ou se. E eu sei que é conjunção integrante quando a gente consegue trocar a expressão inteira, né, a oração inteira iniciada pelo que, por um pronome. Geralmente pronome demonstrativo, isso, isto. Exemplo, João disse que não iria. João disse isto. O que não iria foi todo substituído por isto. Então, quando isso ocorre, esse que é chamado de conjunção integrante. Não sei se irei. Não sei isto. Consegui trocar o se, né, a oração inteira iniciada pelo se, pelo pronome isto ou isso. Então, já consigo saber, deduzir que este se é uma conjunção integrante. Quando é conjunção integrante, o nome dessa segunda oração, iniciada, né, introduzida por este que, por este se, é oração subordinada substantiva. E aí tem as outras, né, subespécies, né, subespecificações, são substantiva subjetiva, objetivo direto, objetivo indireto, predicativa, completiva nominal, apositiva. Isso aqui é a cereja do bolo de gramática, né? Orações subordinadas pode ser considerada aí uma das partes, né, dos conteúdos mais difíceis, mais complicadinhos. Por quê? Porque envolve todo o conhecimento de morfologia e de sintaxe no período simples. Isso tudo aplicado no período composto, e aí realmente se torna difícil. Como que eu aprendo isso tudo, Fábio? Adivinha só?
Aqui vou deixar na descrição a apostila de sintaxe que possui todo esse conteúdo de o que, do se e do como, né, e suas possíveis classes gramaticais e funções sintáticas. Além disso, vou deixar aqui na descrição também um pequeno curso, né, o chamado mapa da gramática para concurso. O que é isso? Gente, elaborei diversos mapas gramaticais, são 18, se eu não me engano, com toda ordem, passo a passo, sequencial, do que você tem que estudar primeiro, e segundo, e terceiro, e quarto, a ordem de conteúdo, de gramática que você tem que estudar para passar em concurso. Gente, é igual um muro, você não vai começar a construir um muro, né, pela pingadeira, você vai começar pela base, pela fundação. Não tem como a gente pegar conjunção integrante, oração subordinada substantiva, sem ter uma base toda anterior e querer aprender. Gente, eu vou dizer a verdade para você, não vai aprender. Vai pensar que é muito difícil, vai pensar que você é burro, vai pensar que você não sabe português, vai pensar que português é a língua mais difícil do mundo, o que não tem nada a ver. Ou seja, porque na verdade é método como se estuda. Gente, elaborei aí diversos mapas mentais em que tem todo o conteúdo, inclusive explicação por vídeo de cada mapa, em que vai te dizer exatamente o conteúdo a estudar, separado por morfologia, sintaxe, semântica, fonética e fonologia, item a item, tijolo por tijolo, que você tem que estudar para conseguir formar, né, a construção do conhecimento de gramática. Gente, igual a isso, você não acha em lugar nenhum na internet, tá? Deixar aqui o link bem abaixo na descrição. Pronome relativo. Quando que o que é pronome relativo? Quando consigo trocar por o qual e variações. E aí, né, nós já vimos até em outra questão isso. Quando isso ocorre, essa oração iniciada pelo pronome relativo se chama oração subordinada adjetiva. Tem dois tipos, né? A restritiva, sem vírgula, e a explicativa com vírgula. Vamos ver este que aqui. Hoje são os próprios internos isto. Consigo trocar este que por isto? Não, não consigo. Então não é conjunção integrante. Logo, a e a B já estão descartadas. Hoje são os próprios internos os quais ensinam. Eu consigo trocar por os quais. Por que os quais e não o qual, Fábio? Porque o pronome relativo substitui o substantivo que vem antes. O substantivo que vem antes está aqui, ó, masculino plural. Então eu vou substituir, né, o qual por masculino plural. Vai ficar os quais. E se fosse as próprias internas, feminino plural? Hoje são as próprias internas, as quais. A questão só de concordância. Então, tá aqui. Se eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, é pronome relativo. Se fosse uma questão de oração subordinada adjetiva, para dizer se é restritiva ou explicativa, não tem vírgula. Se não tem vírgula, está aqui, ó, sem vírgula é restritiva. Vamos ver então aqui a opção. Letra C, pronome relativo que inicia uma oração subordinada adjetiva. Sim, toda vez que você identifica um pronome relativo, seja a palavra que, a palavra qual, a palavra cujo, a palavra quanto, que às vezes pode ser, a palavra quem, que às vezes pode ser. Toda vez que for o pronome relativo, a palavra onde também pode ser em algumas situações. Toda vez que você encontrar pronome relativo, vai ser uma oração subordinada adjetiva. Toda essa teoria aí de pronome relativo com exercícios tem na apostila a qual já me referi. Vamos para então a próxima questão. Questão número 7, sobre depreensão de conteúdo do texto. O texto aí, vou deixar aqui, já avisei, né, que ia deixar lá na descrição o link da prova para você baixar, para você ler o texto completo. E separei aqui as partes do texto que a gente vai usar para responder essa questão aqui. Enunciado: considerando o texto tal, que é o título do texto, julga as assertivas a seguir. Primeira, o relato do jovem que transformou sua vida após passar pelo caso Sinop representa um exemplo individual que reflete uma mudança coletiva possível. No comando ele quer o seguinte: é correto que se afirme esse, então ele quer a afirmativa, né, as opções aqui, os números que estão corretas. Vamos ver se no texto fala sobre isso. Logo no primeiro parágrafo ele traz, já começa exemplificando com um caso
real. Um jovem que antes carregava em sua trajetória um ato infracional gravíssimo passou mais de 2 anos internado no centro de Sinop. Durante esse tempo, sua vida tomou outro rumo. Concluiu o ensino médio, participou ativamente de projetos. Ao sair da unidade, decidiu mudar de cidade, conquistou um emprego lícito, ingressou em novos planos de estudo e até removeu tatuagem que ligava à organização criminosa. Hoje leva uma vida diferente e distante do crime. Então, sim, a opção, a afirmação número 1, o relato do jovem representa um exemplo individual, claro, que reflete uma mudança coletiva possível. Não quer dizer, né, claro, que todos vão ter o mesmo sucesso, mas é possível. Então a número 1 está correta de acordo com o texto, é o que se consegue depreender. Vamos número 2. O sucesso do programa depende de políticas públicas consistentes que assegurem oportunidades de reinserção e desenvolvimento humano. Vamos ver aqui, se não me engano, é essa aqui, ó, esse texto aqui. A magistrada comentou sobre a necessidade de que o Estado, parcerias, né, forneça cursos profissionalizantes e um plano sociopedagógico amplo para que os jovens saiam da unidade com uma alternativa de estudo e trabalho lícito. Fortalecer e ampliar a parceria é essencial para que o tempo dentro seja aproveitado ao máximo para o crescimento humano e social desde adolescente. Sim, então tem totalmente a ver, tem sentido com essa aqui número 2, né? O sucesso do programa depende de políticas públicas consistentes, ou seja, ela fala que o Estado, que é importante que o Estado tenha essa parceria, possa proporcionar essas outras oportunidades. Vamos ver o número 3. A ressocialização requer continuidade fora da unidade. Continuidade, o sucesso requer continuidade fora da unidade. Vamos ver esse segundo aqui e esse terceiro. É por meio das atividades desenvolvidas na unidade que os adolescentes adquirem novas perspectivas de futuro, aprendem a seguir regras, socializar, participar de atividades e se preparar para a vida afastada. Quando forem beneficiados com medidas em meio aberto, ou seja, quando tiverem saído, é necessário, né, uma continuidade para que possa ter sucesso. Outro texto. Segundo a juíza Melissa, muitos adolescentes chegam oriundos do contexto em que o crime faz parte da realidade. Nesse cenário, a unidade atua como um contraponto, apresentando alternativas de vida por meio da educação, da cultura, do esporte, da profissionalização. Compete à unidade demonstrar que o estudo pode oportunizar melhores condições socioeconômicas e que o trabalho lícito é viável desde que esses jovens estejam dispostos a abraçar essa nova realidade fora do ambiente. Então, não é simplesmente, né, só estar lá e fazer o que estiver lá e acabou. Não. A disciplina, a motivação, a força de vontade, né, tem que ter fora também, né? Tem que ter uma continuidade. O milagre, né, tem que continuar. Então tá aqui. Número 3 está correto. E a 4. O preconceito social pode dificultar a reintegração. O texto não fala em nenhum momento sobre o preconceito dificultando. Quer dizer que não tem, Fábio? Não, claro que tem, é óbvio que tem. Mas o texto não traz isso. Não é um assunto que o texto traz. Então a questão é sobre depreensão do que o texto traz. O texto não abordou esse ponto. Pronto. Então, resposta correta aí, né? Números 1, 2 e 3 apenas. Está aqui, letra B. 1, 2 e 3 apenas. Vamos então para a próxima questão. Questão número 8, é uma questão de colocação pronominal. Fábio, o que é colocação pronominal? São esses nomes aqui, ó. Próclise, mesóclise e ênclise. Pró-pré. Pró-pré. Aqui uma técnica de memorização. Pró-pré. Significa que o pronome vem antes do verbo. Mesóclise. Meso, meio. Meso, meio. Meso significa meio. Então, mesóclise quando o pronome vem no meio do verbo. Ênclise, end. End significa final, né, em inglês. Então, ênclise, end. Ênclise é quando o pronome vem no final do verbo. Fábio, ênclise significa end? Não, não é. Eu só coloquei isso aqui como uma técnica aí de memorização. E o que é isso? Quando a gente usa verbos e usa pronomes oblíquos átonos juntos, junto ao verbo, esses pronomes podem vir antes do verbo, depois do verbo ou no meio. E quando que eu sei que eu vou utilizar cada uma dessas situações? Como que eu sei?
dependendo da característica linguística das palavras que aparecem junto. Por exemplo, próclise. Existem algumas palavras que são chamadas fatores proclíticos. Chamam o pronome para perto dela, para antes do verbo. Por exemplo, eu não te pedirei. Não te. Esse não é um fator proclítico. Obriga o pronome a vir antes do verbo. Agora, se tem o pedirei no início da frase, tem uma regra que diz que não se começa a frase com pronome oblíquo. Então, pedirei, e eu quero colocar o te, ficaria pedirei-te? Pedirei-te um favor? Não, por quê? Porque a regra de mesóclise é verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, iniciando a frase é obrigatório. Se não iniciar, né, a próclise é aceitável. Então, pedir-te-ei ou pedir-te-ia um favor, é mesóclise. E a ênclise é ou quando se está começando a frase, né? Se está começando a frase e aí não se começa a frase com pronome, ou no geral, né? Os verbos no infinitivo, enfim, quando não tem fator proclítico, aí a ênclise é aceita. Exemplo aqui, ó, para a fortalecer e para fortalecê-la. É o que ocorre aqui, ó, nessa opção, nessa frase. O enunciado diz assim: considerando as regras de colocação pronominal, ao substituir as expressões destacadas no trecho, quais são as expressões destacadas? Essas aqui, habilidades emocionais, a cidadania e horizontes. Substituir por pronomes oblíquos deverá ocorrer. O que tem que ocorrer? Próclise, mesóclise ou ênclise. A mesóclise é quando o verbo está no futuro. No caso aqui não tem verbo no futuro, né? Próclise é quando tem fator proclítico. Não há fator proclítico aqui. Para não é fator proclítico, é só uma preposição, antecedendo aí verbo no infinitivo. Então, qual que eu coloco? É a ênclise. A ênclise é o pronome no final. E quando o pronome está no final de um verbo no infinitivo, o que acontece? Eu tiro este R do infinitivo, pode ser o R, pode ser um S quando o verbo termina em S, e pode ser um Z. Terminação R, S, Z, eu faço o seguinte, tiro o R, o S e o Z, acrescento o pronome oblíquo, seja a, seja o, e acrescento o L. Então, fortalecer-la, para a fortalecer ou para fortalecê-la. Promover-la, abrir-la, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a ênclise, o pronome no final do verbo. Vamos ver quais opções que eles apresentam aqui. Próclise, obrigatória nas 3 ocorrências, pois a preposição para atrai o pronome. Não, preposição para não é fator proclítico. Fábio, onde que eu vejo os fatores proclíticos? Adivinha onde? Adivinha onde? Isso aí, nas apostilas aí embaixo, que tem todo o conteúdo com exercício. Promover e... B. Ênclise nas 3 ocorrências, pois os verbos estão no infinitivo, permitindo que os pronomes oblíquos sejam posicionados após os verbos. Isso aí, certinho. Letra C. Próclise obrigatória na primeira ocorrência devido à preposição para e facultativa nas 2 seguintes. Não, para não é fator proclítico, nós já vimos. Ênclise na segunda ocorrência devido ao artigo definido a. Não, não tem nada a ver. Artigo definido a não é fator enclítico. Fábio, tem que memorizar essas regrinhas. Adivinha só? Sim, tem. Bom, então, resposta aí já finalizada. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Concordância verbal. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. O verbo varia de acordo com o sujeito. Se tiver no singular, singular. Se tiver plural, plural. Bem, por que tem esse menino aqui desesperado? Porque essa questão de concordância verbal é com o verbo ser. E o verbo ser é o cara. Como assim o cara? É o verbo que não abaixa a cabeça para ninguém, é o verbo que foge de todas as regras, é o verbo que foge ao padrão, é o verbo que faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Fábio, isso é rebeldia, concordo. O verbo ser é igual ao verbo ir, é chamado verbo anômalo na sua morfologia. Ele tem uma flexão toda diferente, tanto ser quanto o ir. E na concordância verbal, o verbo ser também continua sendo polêmico. Bem, por que isso? Porque a concordância verbal diz que o verbo concorda de acordo com o sujeito. Já o verbo ser, ele, na maioria dos casos, vai concordar com o predicativo. Quer ver? Vamos ver aqui alguns exemplos. No caso de Sinop, diversas iniciativas socioeducativas são desenvolvidas. Aqui está ótimo, está perfeito. Diversas iniciativas é o sujeito no plural
né? E o verbo ser concordando com ele. Diversas iniciativas são desenvolvidas. Está ótimo aqui, concordância maravilhosa. O verbo ser está flexionado adequadamente no plural para concordar com o núcleo do sujeito e iniciativas. Agora, analise a concordância desse verbo nos enunciados a seguir. 1. Quem eram os convidados? Opa, opa, opa. Agora, quando o sujeito é pronome, o verbo ser ele vai dar preferência para o predicativo. Está aqui. Predicativo é os convidados, está no plural. Então, o eram vai ficar no plural, concordando com o predicativo. Então, aqui está correto? Está correto. Número 2, a provisão eram alguns quilos. Mesma coisa aqui. Fábio, mas provisão está no singular. Sim, mas o eram dá preferência para o predicativo. A provisão eram alguns quilos. 3, 20 reais é pouco. Aqui é uma expressão. É pouco, é muito, é bastante. Quando ocorre esse tipo de expressão, o verbo ser fica no singular, mesmo que o sujeito seja 20 reais. Não concorda com o sujeito. Número 4. Isto são caprichos. A mesma coisa do quem, é um pronome. Quando tem o pronome mesmo no singular, ele concorda aqui com o predicativo. São caprichos. Caprichos plural, verbo ser no plural. Então, as 4 estão corretas? Sim, as 4 estão corretas. Letra B, 1, 2, 3 e 4. Fábio, verbo ser é chatinho. Sim, é chatinho. Quer saber mais do verbo ser com teoria e questões? Adivinha só? Tem aqui na descrição. 20 anos de experiência em concurso e tudo que pode aparecer em concurso sobre concordância nominal e verbal você vai achar aí de forma super objetiva, cheia de macetes e com questões. Vamos para a próxima questão. Questão número 10 agora. Vamos ver. Questão número 10 é a mais fácil da prova, ordem sintática. Por que é mais fácil? Porque ela trata do SVC. O que é SVC? É a ordem sujeito, verbo, complemento. Fábio, o que é isso? Na língua portuguesa, como padrão, a frase, né, a oração, que é uma frase que tem verbo, ela geralmente, por padrão, ela se apresenta primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. André comeu o bolo. Porém, não quer dizer que sempre vai vir assim. Existem as chamadas topicalizações. O que é isso? É quando eu pego um desses elementos, o verbo ou complemento, e coloco no início da oração, no início da frase. Eu estou dando maior importância, né? Estou trazendo aí maior atenção para essa palavra a qual eu antecipei. Por exemplo, SCV, aqui, né? Inverti o V e o C. André, o bolo comeu. O complemento saiu do final e foi para o meio. E se eu pegar o complemento, o bolo, e colocar lá na frente? O bolo comeu o André. Opa, não quer dizer, né, que o bolo, né, devorou o André. O André está comendo o bolo ainda. Mas aqui eu estou dando ênfase ao bolo, estou topicalizando o bolo. O bolo André comeu. Ó, novamente, eu chamei a atenção para o bolo e o André ficou antes do verbo, né, no SV. E posso até ter o verbo antes, ó, comeu o André o bolo. Comeu o André o bolo. Comeu o bolo, André. E saiu até um R aqui com acento agudo. Isso quer dizer o seguinte, que a ordem sintática ela tem seu padrão? Tem, mas não quer dizer que é obrigatório sempre vir nesse padrão. Vamos ver aqui, esse conhecimento vai ser fundamental para a gente conseguir resolver essa questão. Do ponto de vista sintático, é correto afirmar que a expressão o projeto, ponto de esperança, desempenha a função de... A gente vem aqui na frase, entre elas está o projeto, ponto de esperança. Isso aqui é uma oração. Por que oração? Tem o verbo estar. Se tem verbo, pode ser que tenha sujeito, né? A não ser se for um verbo impessoal com sujeito inexistente. Nesse caso aqui tem sujeito. Como que eu sei? Eu pergunto ao verbo. O que ou quem que está entre elas? É o projeto, ponto de esperança. O projeto, ponto de esperança está. Logo, se responde a pergunta o que ou quem que realiza a ação, então essa expressão, né, é o sujeito. Então está aqui, o projeto, ponto de esperança é o sujeito, mesmo que venha depois do verbo. E o entre elas é uma adjunta adverbial de lugar. Está onde entre elas? Mas, Fábio, o estar não é verbo de ligação? Só é verbo de ligação se estiver ligando um predicativo ao sujeito. Entre elas não é predicativo, não é característica. É uma ideia de lugar, mesmo que seja metafórico, né? Uma localização aí abstrata.
metafórica. Está onde? Entre elas. Então é verbo intransitivo com o projeto ponto de esperança sendo sujeito. É que está na ordem inversa, está invertido. O sujeito veio depois. Logo, a opção correta é a letra C. Sujeito, termo essencial de uma oração sobre o qual se faz uma declaração. Qual a declaração que se é feita? Que o projeto ponto de esperança está entre elas. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. O que se está declarando sobre o projeto? Que o projeto está entre elas. Então, tá aí. Questão número 10, respondida. Bom, então é isso aí, pessoal. Você gostou aí dessas correções, desses comentários? Comenta aí, se inscreve no canal, compartilha, manda para seus amigos que estão precisando estudar para o concurso. E não deixe aí de mandar sua dúvida, de mandar sugestões, a qual prova você gostaria que a gente comentasse, corrigisse. Quer mandar uma prova? Manda aí, entra no privado, manda um e-mail para mim com essa prova. A gente responde, faz o comentário da sua prova. O importante é você passar. Beleza? Deus abençoe você, bons estudos e até a próxima.